Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora continuar o estudo de Números, capítulo 16. Chegamos aqui num capítulo que você deve estar olhando e falando assim, o que está acontecendo afinal? Fique aí que tem muita coisa preciosa para nós. Primeira coisa, o que está acontecendo aqui é uma disputa de poder. Essa disputa de poder, ela está relacionada com Datã, Abirão, com Corá. E quem são esses homens? O que isso tem a ver com Moisés, com Arão? E por que esse quadro está tão preenchido assim? Bem, você deve ter observado, por exemplo, lá em Números, nós fizemos um vídeo de Números capítulo 2, onde nós falamos sobre a ordem das tribos no acampamento. Por isso está desenhado isso aqui, o tabernáculo e algumas coisas. E aí eu queria mostrar para vocês alguns detalhes que são preciosíssimos na compreensão deste capítulo. Esse capítulo ele é fundamental você compreender o que está acontecendo aqui, que aconteceu várias vezes ao longo da história de Israel, mas aqui tem um detalhe importante. Corá diz assim, Números 16, Corá ou Coré, pode estar escrito assim na sua Bíblia também, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então você tem Levi, que é o chefe, o patriarca da tribo de Levi. Esse Levi teve 3 filhos, ele teve o Coate, o Merari e o Gerson. Então, a partir de Coate surgem os coatitas, de Merari, os meraritas e de Gerson, os gersonitas. Onde ficavam posicionadas essas famílias de levitas, esses grupos, de levitas, onde eles ficavam posicionados? Aqui, ó. Isso aqui é o tabernáculo. Eu pedi meu filho para desenhar para mim e ele desenhou o tabernáculo e alguns agrupamentos em torno do tabernáculo. Aqui você tem o norte, sul, leste e oeste. Esse leste é o oriente e o ocidente, tá ok? Como o tabernáculo andava para lá, por vários motivos. Primeiro, porque eles estavam saindo do Egito, que ficava no ocidente, no oeste, e indo para Israel, que é a direção oriental, no caso, para o leste. Então o tabernáculo caminhava do Egito para Israel, para Jerusalém, nessa direção. Outra coisa é que o sol nasce do leste para cá. Então, como o tabernáculo estava com a sua porta virada para o sol, isso é, para o oriente, os raios solares ofereciam, de certo modo, as primícias dos raios solares dentro do tabernáculo. E o que tem a ver isso? Cristo é chamado de sol da justiça, tá ok? Já falei sobre isso, já dei algumas explicações, mas vamos parar para analisar esse quadro. Primeiro, você sabe que Levi teve os seus filhos Coate, Merari e Gerson. Desses aí vai sair as famílias, as 3 famílias de levitas, que são os gersonitas, coatitas e meraritas. Onde ficavam posicionados? Ao norte ficavam os meraritas, tá? Os filhos de Merari. Esses são levitas. Ao oeste, atrás do tabernáculo, ficavam os gersonitas, filhos de Gerson. E aqui embaixo, no sul, ficavam os coatitas, são os filhos de Coate. Você pode ver a referência aqui em Números 3, verso 29. Tá? Então eles ficavam no sul. E por que isso aqui é importante? Por quê? Vamos lá. As demais tribos, enquanto os levitas, a tribo de Levi, ficava em torno do tabernáculo, aqui à frente ficavam os sacerdotes. Tá? Não esqueça, os sacerdotes ficavam aqui junto com Moisés e Arão. Então quem são os sacerdotes? Todos os levitas eram levitas, ou seja, eles prestavam serviço a Deus no tabernáculo. Porém, somente os coatitas, descendentes, os levitas da família de Coate, descendentes desse camarada aqui, do Arão, eles poderiam ser sacerdotes. Então, os sacerdotes vinham à frente junto com Moisés e Arão. Tá ok? Vamos lá. Ao norte, a tribo de Dan, Aser, Naftali. Por que Dan está destacado? Porque é a tribo líder. Lá atrás do tabernáculo, isso é, no oeste, você tinha 3 tribos, Efraim, Manassés e Benjamim. Quem é Efraim? Quem é Manassés? Filhos de José. E quem é Benjamim? Irmão de José, o irmão mais novo de José. Aqui embaixo ficavam também 3 tribos. Ruben, a líder deles, Simeão e Gade. Lembrando que a líder aqui é Efraim, tá? E na frente, ali junto com os sacerdotes, etc e tal, ficava a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Então você pode dar uma olhadinha no quadro e conferir o cenário do capítulo 16 de Números. Esse é o cenário, tá? Então você tem os meraritas, gersonitas e coatitas. Qual tribo está junto com os coatitas? Ruben. Aí você vai ver o verso primeiro e vai entender o porquê que eu fiz esse desenho para você entender. Então fala assim, Números 16, verso 1. Corá ou Coré, filho de Sar, filho de Coate, portanto coatita,
filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também Om, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Então, você tem o Corá, esse primeiro aqui é o Corá, que ele é levita, né, filho de Coate, e aí é um coatita, então ele estava acampado aonde? Aqui no sul. Ele pegou uma turminha que é da tribo de Ruben, estavam misturados. Olha, a rebelião, aprenda esse princípio, a rebelião é contagiosa. Por isso a Bíblia fala para você se afastar dos rebeldes, tá? E onde está escrito isso? 2 Timóteo 2,19, diz assim, ó, entretanto, 2 Timóteo 2,19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, os que são seus. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, a princípio, você tem aqui o Corá, que é esse primeiro, que é da tribo de Levi, faz parte dos coatitas que estava aqui ao sul. E aí você tem esses três que Corá chama essa turma. Mas por quê? Porque eles já estavam em rebeldia. Então você tem Datã, Abirão e Om, que não vai ser citado mais, a não ser nesse versículo aqui, tá? E aí eu vou explicar uma questão sobre o Om aqui. E aí você tem essa turma que era da tribo de Ruben. Eles estão juntos, percebem? E aí, por estarem juntos, o que acontece? Eles estão chateados com a liderança de Moisés e Arão. Estão revoltados. E essa revolta gera essa rebelião. E aí você tem um rebelde murmurando de um lado, rebelde murmurando do outro. E aí eles se encontram e vão, fiquei sabendo que você não está muito feliz com Moisés, né? Com Arão. Eu não estou feliz que eles estão tomando posse de tudo que é autoridade, etc. E tal. E assim começa ali aquele movimento revoltoso, essa rebeldia contra Moisés e Arão que foram levantados por Deus. Mas não só isso, existe ainda um terceiro grupo. O primeiro grupo é o próprio Corá, o Coré, né? E aí você tem Datã, Abirão e Om, que são, de um lado, um camarada da tribo de Coate, da família de Coate, da tribo de Levi, e da tribo de Ruben, você tem esses três camaradas aqui. Mas ainda você vai ter, de todas as demais tribos, mais 250 líderes. Como é que nós sabemos que esses 250 líderes eram de tribos diversas? Quando você vai lá para Números 27, do 1 ao 3, Números 27, do 1 ao 3, as filhas de Zelofeade, 5 filhas de Zelofeade, elas dizem para Moisés, olha Moisés, nosso pai morreu no deserto, mas ele não fazia parte daqueles homens que participaram da revolta de Corá. Peraí, mas Zelofeade era descendente de José. Olha aqui, não tem nada a ver, né? Então você percebe que, quando elas alegam isso, elas estão explicando para Moisés, nosso pai não participou disso. Ou seja, você tem entre esses 250 líderes, pessoa de tudo quanto é tipo de tribo de Israel que estão se revoltando contra Moisés e Arão. Então você tem esse grupo aqui, dos rebeldes, e você tem aqui o grupo daqueles que foram abençoados por Deus. Moisés e Arão, né? E 70 anciãos, tá? Você vai ver sobre 70 anciãos, Êxodo 24, do 9 ao 11, e Números 11, 25 ao 30. Esses 70 anciãos aqui, é muito importante você estar ligado sobre esses 70 anciãos, tá? Então você está vendo aqui que Corá, Datã e Abirão, eles vão ter um grupo maior de pessoas, né? Os rebeldes que eles conseguem aqui formam como se fossem uma espécie de 250 líderes contra os 70 líderes ali também, né? E essa liderança aqui já não são mais 2, mas aqui são o quê? São 4 que estão se opondo a esses 2 aqui, mas é uma briga política e também religiosa. Por quê? Você vai entender aqui agora. Você tem aqui ao lado a lista das 12 tribos de Israel e são os 12 filhos de Jacó na sua ordem de nascimento. O primeiro a nascer, quem foi? O primeiro a nascer foi o Ruben, tá? Então você tem aqui o Ruben e aqui ele vai tentar trazer para si o quê? O que a tribo de Ruben está chateada contra a liderança de Moisés? Está chateada porque o poder político estava na mão de Moisés, vamos dizer dessa forma, né? Ele estava ali direcionando o povo, ele que orientava o povo, ele que dava as normas, as regras, mas a tribo de Ruben estava achando que isso não estava legal, porque afinal de contas eles são os descendentes de Ruben, o primogênito de Jacó, né? E aí você tem aqui Ruben, Simeão, Levi, e os levitas
Então vou escrever aqui, ó, primogênito, tá? Primogênito. Ok, de fato ele nasceu primeiro. E, se não tivesse feito besteira, ele seria o primogênito e a sua descendência também. Mas tem um mas, e nós vamos falar sobre ela. Levi, é óbvio que vai dar origem aos levitas. Todos os levitas estão a serviço de Deus no trabalho do tabernáculo. Montar o tabernáculo, desmontar, trabalhar com toda a questão da limpeza, né? Imagina ali, tinha que jogar as cinzas fora e um monte de coisa. Prover, por exemplo, galhos, madeira para poder queimar o tempo todo. Um monte de coisa, muitas atividades. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes, tá? O sacerdócio ficou apenas com os filhos de Arão. Então, Arão e todos os seus descendentes, embora Arão era coatita, nem todo coatita era sacerdote, só mesmo os filhos de Arão. Então, o que os levitas aqui, dos coatitas, né, da turma de Corá, o que ele começa a questionar? E aí ele junta com outros naquela argumentação, olha, basta, toda a congregação é santa, a ideia é essa, né? Vocês estão se achando especiais. Eles estão rejeitando a liderança porque eles queriam ser líderes e eles queriam exercer algumas funções. Olha, é uma briga para tentar cultuar a Deus, segundo eles, né? Eles têm o direito de cultuar a Deus como líderes, mas eles não foram chamados para isso. Eles não poderiam ser sacerdotes. E eles dizem, todos nós podemos queimar incenso, toda a congregação é santa, o Senhor está no meio de nós. Ou seja, o tabernáculo representa a presença de Deus, está no meio de toda a congregação. Logo, toda a congregação é santa, logo, vocês estão assumindo um posto que não é seus e nós requeremos, por direito, assumir essa posição. E aí vai dar um problemão, né? Porque Deus vai escolher, aliás, já tinha escolhido e vai determinar bem na frente deles, de uma maneira dramática, quem é que deveria assumir o sacerdócio, ou não só assumir, como permanecer, que seria Arão e os seus descendentes, tá? Mas aí eles estão alegando que Moisés e Arão estão se exaltando contra toda a congregação do Senhor. Mas vamos lá. Aqui tem um problema para você entender. Primeiro, primogênito, Rúben. Aí você deve pensar, poxa vida, então é claro que se Rúben é o primogênito, quem deveria estar liderando seria um deles mesmos, mas isso é uma falácia, tá? Vamos continuar? Nasceu filhos de Jacó, os 12 filhos. Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Zebulon, José e Benjamim. José, ele foi para o Egito, você já sabe, e teve lá 2 filhos, que é Manassés e Efraim. Esses 2 filhos vão ser adotados por Jacó, ou seja, Jacó vai adotar os seus 2 netos como se fossem filhos no lugar de José. E vai trocar as mãos e vai abençoar o Efraim como primogênito. Então ele vai inverter, ele vai colocar o Efraim como primogênito no lugar, né, aqui ao invés de Manassés. E ele fala, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, me serão como Rúben e Simeão. Então Jacó coloca o Efraim na frente do Manassés e ainda coloca eles lá no topo da lista como se eles fossem os primogênitos. Então Efraim se torna o primogênito aqui. Você vai ver isso aqui em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2, que vai dizer, embora Rúben fosse meu primogênito, porque nasceu primeiro, a primogenitura foi dada aos filhos de José. Pronto, então eles não têm o que questionar, porque isso já estava, né, determinado na bênção do próprio Jacó, quando ele abençoou primeiro esses 2 filhos que ele acabou de adotar, que eram netos, e depois, no capítulo seguinte, ele vai abençoar todos os outros filhos, mas a primogenitura foi dada aos filhos de José, sendo Efraim o líder dessa turma toda aí, tá ok? O reinado vai ficar com a tribo de Judá. Isso também vai estar explicado aqui, tá? Mas a primogenitura e o direito de uso do nome Israel vai ficar com a tribo de Efraim. Continuando. Então você vê que a alegação deles não é uma alegação interessante. Enquanto Corá estava querendo um posto religioso, ou seja, ele queria um poder religioso de poder ser sacerdote, de queimar incenso e etc e tal, o pessoal de Datã, Abirão e Om, que faz parte da tribo de Rúben, eles queriam um poder estritamente político. Eles queriam autoridade sobre as outras tribos, porque o ascendente dele, no caso, né,
que é o Rúben, era o primogênito, mas ele estava ignorando esses fatos que eu acabei de passar aqui para você. Sobre o que eu falei de Efraim e Manassés e também da bênção das tribos, está em Gênesis 48 e 49. Deixa eu só conferir para não te dar informação errada. É isso mesmo, ó. A bênção sobre os filhos de Jacó vem em Gênesis 48. E sobre as demais tribos vai ser Gênesis 49, tá ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eles estão querendo tomar o poder de Moisés e de Arão. Só que Moisés e Arão vão fazer o quê? Eles vão se prostrar diante do Senhor, né? E aí, olha que interessante, Corá fala assim ao seu grupo: pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, ele fará chegar a si. Façam isso. Peguem incensários. Aqui Moisés está falando, né? Moisés está falando com ele. Peguem incensários, você, Corá, e todo o seu grupo. Coloque em brasa no incensário, incenso, você pega e leva diante do Senhor. O homem que o Senhor escolher, esse será santo. Basta, filhos de Levi. Então, Moisés ele começa a falar, então faz o seguinte, amanhã vocês vão pegar o incensário, amanhã cedo, vocês vão levar o incenso diante do Senhor, e aí o Senhor vai escolher quem que é. Só que Moisés faz um detalhe. Ele ainda fala assim no verso 9, será que é pouca coisa para vocês oficiar, né, serem separados da congregação para cumprir o serviço do tabernáculo? Vocês já são levitas. Será que é pouco? Vocês também querem agora buscar o sacerdócio? Aí Moisés conclui, portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. Só que tem um detalhe, Moisés é um líder tão carinhoso que ele sabe que a mente do Corá está totalmente bagunçada. O que ele faz? Ele vai atrás de Datã e Abirão. A Bíblia não fala mais de homem, mas fala que ele foi atrás de Datã e Abirão. E Datã e Abirão, ele tenta convencer esses dois. E ele chama eles para conversar e eles dizem, não iremos. E o pior, esses dois ainda dizem assim, você nos tirou do Egito, uma terra que mana leite e mel. Olha, irmãos, eles estão agora fantasiando um passado que eles não tiveram. Eles eram escravos no Egito. O Egito podia ser um paraíso, mas eles eram escravos lá. A Bíblia fala, no início do livro de Êxodo, que eles clamavam porque eles estavam amargurados no Egito. Agora eles estão assim, projetando um passado brilhante que eles nunca tiveram. Uma coisa absurda, né? E eles estão blasfemando quando eles dizem, vocês nos tiraram do Egito, uma terra que mana leite e mel. Ora, essa fala é a fala que Deus usa para tirar eles do Egito e diz, eu vou tirar vocês daí, da casa de Faraó, da casa da servidão, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E eles estão dizendo agora que o Egito era uma terra que mana leite e mel. Que coisa horrível, né? E aí, esses dois, Datã e Abirão, não querem subir. E eles dizem para Moisés, não iremos. Olha que coisa absurda. Então, agora Moisés fala assim, ó, Corá, você e todo o seu grupo, vocês vão fazer o seguinte, coloque-se diante do Senhor, vocês e eles, e também Arão. E aí você está colocando dois grupos. Arão, que é o escolhido de Deus para levar o incenso diante do Senhor, e agora Corá e os 250 líderes estão aqui também, né? Mas aqui não cita mais o homem. O homem, eu tenho a sensação que quando ele chamou, isso não está escrito, mas não aparece mais a figura de homem no texto. Então eu tenho a sensação que quando ele chama o Datã e Abirão, eles dizem, não vou. Mas o homem parece ter sido convencido para não participar disso aqui, né? É uma suposição lógica dentro do texto. Então Corá reuniu contra eles, todo o povo à porta da tenda do encontro, e a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Você imagina? Agora Corá, rebelde, reúne o povo na porta do templo contra Moisés e Arão, né? Isso tudo dentro do culto. Precisa entender isso, estava acontecendo dentro de um culto. Eles estavam com incenso, que representa a oração. Ou seja, esses rebeldes estavam fazendo uso da própria oração para tentar alegar que a sua rebeldia era aceita por Deus, mas não era. Então Moisés disse a Arão, afastem-se, o Senhor disse a Moisés e a Arão, né? Afastem-se do meio desta congregação que eu vou consumir eles num momento.
Deus tinha falado isso, feito essa proposta, por causa do pecado do bezerro de ouro, não sei se você vai lembrar disso. Depois, recentemente, em Números 14, quando aqueles espias voltam e eles difamam a terra de Israel, né, a terra de Canaã, eles falam mal da terra e aí o Senhor fala, vou consumir eles, e Moisés intercede, e agora a terceira vez Moisés está intercedendo também, tá? E aí Moisés vem com aquele argumento, né, que Abraão usou lá na época de Sodoma e Gomorra. Será que por causa do pecado de um só homem vai morrer toda essa congregação? E aí o Senhor deixa passar, mas ele fala assim, ó, fale a toda essa congregação, afaste-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Não é citado o On aqui, percebe? E aí, o que acontece? Eles se afastaram, e aí que está o problema. Quando você está junto de pessoas murmuradoras, que são queixosas da vida, só reclamam, pessoas rebeldes, que não sabem estar debaixo de uma liderança. E aí, a liderança de Moisés não era uma liderança perversa, Moisés não era um camarada maligno, mas ainda assim eles queriam poder, né? Então, o que acontece? E aí, não toque nada deles para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometem. Então, sai de perto, não mistura com essa gente. E aí o Senhor fala que eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Esses, Datã e Abirão, saíram e se colocaram à porta da tenda. E aí, o que vai acontecer? Moisés diz, vocês vão saber se essa ação aqui é do Senhor ou não. Se o Senhor me enviou para fazer essas obras ou se isso é coisa minha mesmo, né? Vamos dizer assim. E ele fala assim, se esses homens morrerem como morrem todas as pessoas, então não foi Deus que falou nada. Mas se eles morrerem de uma coisa diferente, e ele fala assim, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e engolir eles com tudo que eles têm e eles descerem vivo ao mundo dos mortos, ou ao Hades, ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E desprezar o Senhor não tem perdão. Nós já falamos sobre isso no capítulo anterior de Números. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidamente. Está aqui, ó, Números 15, do verso 30 ao 31. Fala assim, mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente está blasfemando contra o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, desprezou, desrespeitou, né, o mandamento do Senhor. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade ou o seu pecado será sobre ela. Então, o que está acontecendo aqui é literalmente isso aqui que está escrito em Números. Deixa eu achar de novo para me citar, para você frisar isso aí no seu coração. Não só na sua Bíblia, mas no seu coração. Números 15, 30 e 31, tá bom? Ou seja, no capítulo anterior, Deus já tinha falado sobre isso. E aí, vamos continuar? Olha aí, ó. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer essas palavras, verso 31, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles e com todos que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertenciam desceram vivos ao mundo dos mortos, ou ao Sheol, ou ao Hades, e a terra os cobriu. Detalhe, Datã e Abirão, eles saíram na porta da tenda. O Corá morreu também, mas a família de Corá não morreu. Obviamente é porque essa família de Corá não estava concordando com o seu comportamento. Tanto é que você vai ver vários salmos dos filhos de Corá, tá bom? São salmos maravilhosos e são muitos salmos, inclusive, tá? O que vai acontecer aqui? Desceram vivos para o Sheol, e aí o povo que está em volta disse o seguinte, vamos fugir para que a terra não nos engula também. Veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Olha, de fato, todos em Israel, os primogênitos de todas as tribos poderiam oferecer incenso se eles não pecarem, não tivessem pecado, né, lá no bezerro de ouro. Mas como eles pecaram no bezerro de ouro e só a tribo de Levi foi para o lado de Moisés, quando Moisés diz, quem é do Senhor venha para cá, só a tribo de Levi veio, por isso só os levitas ficaram autorizados a mexer nas coisas santas. E dentre os levitas, somente a família de Arão para exercer o sacerdócio. Entendeu aí? E agora, os incensários vão ser aproveitados, né? Esses incensários vão ser amassados. Olha, Deus fala com Eleazar, filho de Arão, vai lá no meio do fogo, porque veio o fogo do Senhor e queimou esses camaradas.
e tinha um incêndio ali no meio. E o Senhor fala, Eleazar entra no meio do incêndio, olha só, e salva ali os incensários, porque eles são santos, foram oferecer incenso ao Senhor, então eles são santos, mas vocês vão pegar esse incensário, vão amassar e vão fazer uma chapa, né, uma lâmina, e essa lâmina vai ficar colocada na frente do altar, para que toda vez que o povo chegar, fica como um testemunho de que ninguém pode tentar tomar o lugar, vai ser um sinal para os israelitas, isso está no verso 38, né? Quanto aos incensários, daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles o trouxeram diante do Senhor, por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. E aí o Eleazar foi fazer isso, Eleazar inclusive que vai ser o próximo sacerdote na sucessão depois de Arão, tá? E aí no dia seguinte, o povo de Israel começa a murmurar, achando talvez que foi Moisés que provocou a morte desses homens, e eles acusam dizendo o seguinte, olha aí, ó, quer ver? Vocês mataram o povo do Senhor. O povo de Israel que está aqui em volta viu esses rebeldes serem punidos, a terra e todo esse milagre, o fogo que vem do céu, de Deus, que basicamente aquele fogo que queimou Sodoma e Gomorra, é o fogo que veio sobre eles. E aí veio o fogo do Senhor e os consumiu. O povo de Israel, o restante das tribos, viram isso, mas agora eles acusam Moisés e Arão e dizem, vocês mataram o povo do Senhor. Como querem dizer? Eles eram homens de Deus e vocês são os rebeldes, né? E aí, mais uma vez, a glória do Senhor aparece. Aí o Senhor disse a Moisés, saiam do meio dessa congregação e eu a consumirei num momento. Moisés e Arão acabaram de ser acusados pelo povo, mas o que eles fazem? Ao invés de dizer, Senhor, o Senhor está fazendo aquilo que deve ser feito mesmo, esse povo é terrível. Eles vão lá e começam e prostram diante do seu rosto. Moisés disse a Arão, pega o incensário. Agora o Arão está fazendo o seu serviço sacerdotal. Lembre-se que Arão não é apenas um sacerdote, mas ele é sumo sacerdote. Deixa eu anotar isso aqui. Peço desculpa do vídeo, está ficando grande, mas eu preciso relatar esses detalhes, tá? Então Arão era o sumo sacerdote. Isso significa que ele é o principal sacerdote. E o sumo sacerdote é uma tipologia, uma figura de Cristo, uma representação de Cristo no Antigo Testamento, tá ok? Então Arão agora ele vai fazer um ato que Moisés fala, pega rápido, vai lá e pega o incensário, e aí Arão pegou o incensário. Ele fala assim, pega o incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas e vai depressa à congregação e faça expiação por eles. Porque a indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Fazer expiação, vai lá. 47. Arão pegou o incensário, como Moisés havia falado, e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso nele e fez expiação pelo povo. Significa o incenso, lembra? O incenso significa oração, tá? Pôs-se em pé entre os mortos e vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga, 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Que dramático esse capítulo, né? Que coisa horrível, uma disputa política religiosa de um grupo de pessoas revoltosas que estão habitando próximos dos outros, né? Os coatitas e os rubenitas ficavam ao sul, e aí um começa, eu imagino, o Corá andando no meio do acampamento e de repente ele escuta Datã e Abirão falando mal de Moisés. Opa, arrumei um aliado para a rebelião. E aí ele começa nessa revolta, a juntar grupo de rebeldes e eles começam então a fazer uma revolução, né, na tentativa de destronar aqueles que estão no poder, mas foram colocados por Deus. Que coisa diabólica. Mas aí depois de Deus vir e demonstrar claramente que eles estavam errados, a congregação estava, de um certo modo, cega espiritualmente. Eles acusam que Moisés e Arão haviam
haviam matado o povo de Deus. E nessa, Deus fica muito irado. E já começa uma praga no meio deles e começa a matar, essa praga começa a matar muita gente. Moisés vai lá, Arão, corre. Imagina a cena de verdade, Arão pegando aquela brasa do altar com pressa, e quanto mais ele demorasse, mais pessoas morreriam, e Arão pegando aquela brasa do altar, coloca no incensário, agora ele corre, coloca incenso, e corre para o meio da multidão, onde é que estava o povo, onde é que a praga estava naquele lugar, e aí Arão começa ali, ele se põe no meio dos mortos e dos vivos, e na hora que ele se coloca, a praga cessou, ele vai para junto de Moisés. Pronto, terminou esse capítulo de forma dramática, mas ainda, apesar dessas correções, fica uma dúvida no coração do povo. Será que Arão realmente tem que ser o sacerdote? Será que nem todos os levitas, já que não é todas as tribos, será que dentro da tribo de Levi, os demais meraritas, gersonitas e até os outros coatitas, porque Moisés era da família dos coatitas, assim como Corá, eles eram espécie de primos, né? Distante, mas era. E aí é como se eu falasse assim, que o pai de Moisés era irmão do pai de Corá, algo desse sentido, né? Os pais ali, o avô era irmão do avô de Corá. E aí, o que vai acontecer? Será que nem todos os coatitas poderiam ser sacerdotes? Para não deixar dúvida sobre isso, Deus vai fazer algo maravilhoso, mais um milagre no próximo capítulo, que é o 17. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse capítulo maravilhoso. Claro que ele é dramático, ele é pesado, ele é complexo, mas peço desculpa mais uma vez pelo tamanho do vídeo, eu queria ser o mais rápido possível, por isso eu desenhei para agilizar o processo, mas não dava. É um capítulo que realmente mexe muito com os detalhes, né? Prestar atenção nos detalhes aqui, tudo bem? Vou deixar o quadro livre, não sei se vai dar para você tirar print ou anotar essa bagunça toda aqui, mas para simplificar, você tem ali as 12 tribos de Israel, tá? Deixa eu ver onde que você acha a referência delas aqui, rapidinho, tá? Você vai pegar aqui, ó, Gênesis 29, do verso 32 para frente, até o verso 35, e Gênesis 30, do 1 ao 24, tá? Mais à frente vai ser o nascimento do Benjamim, que vai ser Gênesis 35, verso 16 ao 20, tá? Então deixa eu anotar aqui antes da gente terminar, para você pegar a referência das tribos de Israel. Então vamos lá, ó. Gênesis 29, 32 ao 35, Gênesis 30, do 1 ao 24, e Gênesis, que aí é o Benjamim, é o último, 35, do 16 ao 20. Tá ok? Só para você ter a referência ali da sequência do nascimento das 12 tribos. Obviamente, que aqui eu não falei do nascimento dos 2 filhos de José. Tá aqui, ó. Os 2 filhos de José vão nascer em Gênesis 41, do verso 49 ao 52. Bagunçou ainda mais o quadro, né? Tudo bem, Deus abençoe, muito obrigado por estar até aqui. Peço que compartilhe não só esse, como os outros vídeos do canal. Deixa o gostei aí, eu deveria falar isso no início do vídeo, mas eu sempre me esqueço. Minha preocupação primária é falar sobre o texto, sobre o conteúdo, tá bom? Deus abençoe, ore por nós, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.